Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Bom dia ou boa tarde, de acordo com o horário que vocês vão ver esse vídeo. Hoje nós vamos gravar mais um vídeo. Hoje nós vamos falar de Maria, nossa mãe, Nossa Senhora. O evangelho de hoje é no capítulo 1, São Lucas capítulo 1, versículo de 46 a 56. E diz pelo seguinte: Maria então disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Sim, doravante as gerações me chamarão de bem-aventurada, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor, e seu nome é santo. E sua misericórdia perdura de gerações em gerações, para aquele que o teme. Agiu com a força de seus braços e dispersou os homens de coração orgulhosos. Depois os poderosos de seus tronos e ao humilde exaltou. Cumulou de bem os famintos e despediu os ricos de mão vazia. Socorreu Israel, seu servo, e lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria permaneceu com ela mais ou menos 3 meses e voltou para casa. Olha, gente, isso aqui foi quando Maria chegou na casa de Isabel, tá? Porque quando Maria recebe a notícia que Isabel está grávida, Maria vai para lá. E lá, depois que ela sauda Isabel, né, que João Batista fica cheio do Espírito Santo no ventre da mãe, Maria fala aqui sua oração, né? Então, veja só, não tem como nós amar Jesus Cristo dispensando o amor de Maria. Não tem como. Maria, ela é a base de tudo, tá? Então, por isso que na ladainha chama ela Arca da Aliança, porque através dela vem a nova e eterna aliança. Então, veja só, Maria aqui disse que todas as gerações te chamarão de bendita, bem-aventurada, todas as gerações, tá? Então e esse relato que Maria fala aqui, que Deus fez através dela, é só para aqueles que obedecem, para aqueles que temem, para aqueles que escutam, para aqueles que obedecem, tá? Por isso que não tem como nós chegar até Jesus dispensando Maria, porque ela disse aqui, ó, é para aqueles que o temem. A sua misericórdia perdura de gerações em gerações, para aquele que o teme, para aquele que ama e respeita e obedece os seus mandamentos, tá? Então, veja só, através dessa decisão de Maria, começa o plano de Deus para que nós fosse salvos. Começa aqui através dessa decisão de Maria, tá? E veja só, Maria, ela leva o seu filho no ventre para abençoar João Batista no ventre da mãe. O povo fala que Maria é uma mulher qualquer. Maria não tem pecado, gente. Maria não teve pecado. Ela foi uma mulher preparada de gerações em gerações. Começa lá do filho 7 de Adão. Quem tem Bíblia pega e lê, tá?
Mas tem pessoas que esbarram num trecho de Coríntios que disse que Jesus é o nosso único mediador diante de Deus. Olha, precisa ler a Bíblia toda para entender o conteúdo. Não dá para você sair pegando alguns versículos da Bíblia e botar contra Deus. Porque quando você coloca as gerações contra Maria, você está colocando contra Deus. Porque Maria é a base de tudo, igual eu disse. Será que Jesus vai dizer assim: não, eu vou te salvar, mesmo você dispensando minha mãe? Você acredita nisso? Bom, essa ideia, se Jesus é o único mediador diante de Deus, então você vai fazer na igreja o quê? Porque o padre é o nosso mediador entre nós e Cristo. O Papa é o mediador representante de Cristo na terra. É colocando como uma empresa. Ele é o chefe, tá? Coordenador da igreja de Jesus. É como se fosse um gerente de uma grande empresa, o Papa. E quem colocou? O próprio Cristo. Então, os homens que estão a serviço de Jesus é mediador nosso entre nós e Cristo. Então, se você acredita que só Jesus é o único mediador entre o homem e Deus, não adianta você ir para a igreja. E será que Jesus ia criar uma igreja em vão? Para não servir para nada? Porque qual é a solução da igreja? Encaminhar nós no caminho de Jesus. E quem é que está lá nela para fazer isso? O padre. Então, eu sou ministro da Eucaristia, ministro da Palavra. Mas quem me colocou? Deus me colocou através do padre. Então, o padre é o meu mediador entre eu e Cristo. E é assim para você. Tá entendendo? Então, não tem como nós chegar até Jesus dispensando essa mediação dos padres, dos papas, dos apóstolos, que é os bispos, e dispensando esse grande amor de Maria entre nós e Deus. Porque se não fosse Maria, não existia a nova aliança. Se não fosse Maria, não tinha um Novo Testamento. Então, se Maria dissesse para Deus que não queria, não tinha nascido Jesus. Mas Deus sabia que ela ia querer. Porque Deus sabia que ela era uma mulher preparada e que não tinha pecado e que vivia para Deus. Então, gente, vai, pesquisa, não está na Bíblia, mas tem. Pesquisa a vida de Maria. Maria foi criada no templo. Maria foi criada no lugar onde só dizia Deus. Então ela, com 3 aninhos de idade, foi entregue lá e viveu lá. Até casar com José. Tá? Então os protestantes é muito engraçado, eles procuram até como os apóstolos viveu, como os apóstolos morreram, porque aqui não está escrito. Ele descobre como os apóstolos, vai lá, pesquisa como foi a vida de cada apóstolo e não pesquisa a vida de Maria. Então, tá lá todos os acontecimentos que aconteceu com Maria, desde do jeito de quando ela foi para o templo, até o nascimento de Cristo, a história, a convivência dela com os apóstolos, encontra lá em Jerusalém. Encontra tudo lá. Mas o protestante não pesquisa isso. Aí o que ele vai botar na tua cabeça? Aí eu acredito na Bíblia. Tá. Quem foi que juntou esses livros? Os bispos. Não foi nem os apóstolos. Os bispos que juntou esses livros e fez esse pacote de livros sagrados que chama Bíblia. Só que ficou vários livros para trás. Tem vários livros que não estão colocados aqui dentro. Então, se você acredita na Bíblia, você precisa acreditar na origem de Jesus
acreditar na igreja que ele deixou, porque a Bíblia pertence a essa igreja, tá? É até pecado você pegar uma Bíblia dessa e ir celebrar fora da igreja católica. É pecado, porque aí você está desfazendo da criação de Jesus. Como é que você quer servir Jesus? Se você está desfazendo da criação dele. Isso não existe. Ele não vai te receber nem já nem nunca. Então, meus irmãos, procura ler a Bíblia toda para você entender o conteúdo da Bíblia, para que você reconheça o que Jesus quer de você. Não dá para seguir Jesus dispensando Maria, tá? Não dá. Então o povo fala, Maria não pode interceder por nós. E como é que acredita na intercessão dos apóstolos? Quantos milagres os apóstolos fizeram em nome de Jesus? E por que Maria não podia fazer? Se ela era a principal de tudo. Como que eu não acredito que Maria não pode interceder para mim? Se até a pessoa depois de morto intercede por nós. Até a pessoa depois de morto intercede por nós. Como eu disse em outros vídeos, até Eliseu, os ossos jogados dentro do buraco, intercedeu pelo rapaz e deu vida. Tá? E quem é Maria? É mais do que Eliseu, mais do que Moisés. Moisés intercedeu várias vezes para os hebreus. Que os hebreus não foram exterminados da face da terra por causa da intercessão de Moisés. Porque senão tinha sido exterminado. Tá? Por que a humanidade não acabou? Porque Noé pediu Deus para não terminar tudo. Então a intercessão de Noé fez com que Deus deixasse uma semente. Então, gente, estuda direito. Procure estudar para entender o conteúdo. Porque não adianta ser crente da boca para fora. Vamos ser um crente entendendo o que está aqui dentro e obedecendo. Porque o crente, gente, como eu falo, é aquele que acredita e obedece nos ensinamentos de Cristo e na igreja que ele deixou. Não dá para ser crente fora da igreja de Jesus, não. Tá? Então, gente, o que eu tinha a dizer para vocês a respeito de Maria, a grandeza de Maria, é isso. Ela é a mulher mais pura da face da terra, preparada por Deus, não tinha pecado. Por que eu falo para vocês que não teve? Porque não tem como um pecador gerar um filho santo. E é dito no Evangelho. O santo que está gerando, o menino que tu vai gerar no teu ventre é santo. Então, ela não tinha pecado. Foi uma mulher que viveu para Deus. Tá bom, meus irmãos? Então, novamente, eu quero fazer aquele pedido a vocês. Me ajuda a divulgar esse meu trabalho, o Evangelho de Jesus, para aqueles que não têm o conhecimento. Escreve no meu canal, ative o sininho, tá entendendo? Para que vocês participem dos vídeos que eu gravo, né? Leve essa informação aos amigos que vocês têm, que não conhecem esse meu canal. Me ajuda a evangelizar, tá beleza? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E um abraço a todos. E Deus abençoe.